nós vamos ler Lucas capítulo 14, o Evangelho de Lucas, a partir do versículo 15. Eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção, talvez você já conheça essa parábola, mas o motivo da ministração de hoje é exatamente isso, a atenção que nós precisamos dar a isso. Então, amados, preste bastante atenção. Se você estiver cansado, com sono, fique de pé lá no fundo. Eu vejo alguns irmãos de pé lá no fundo, não há problema algum, mas preste bastante atenção nesse texto. A partir do versículo 15 do capítulo 14 do Evangelho de Lucas diz assim: E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E é a hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. 18. E todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. 20. E outro disse: Casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, traze aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Eu vou contar uma história aos irmãos. E nós vamos ter uma pequena interação aqui hoje. 2 limpadores de chaminés estavam trabalhando e limpando, cada um uma chaminé. E quando eles terminaram o serviço, ambos desceram e estavam um frente a frente. E eles estavam um olhando para o outro. Um desses limpadores de chaminé estava completamente coberto por sujeira. E o outro não estava. O outro estava limpo. E ambos limparam, cada um uma chaminé. A pergunta que eu faço aos irmãos é: diante desta cena, qual dos limpadores de chaminé foi se lavar e se limpar? O que estava sujo? Ninguém quer responder? Sim? Ou o que estava limpo? O que estava limpo foi se limpar. Ou quem estava sujo? O que estava sujo foi se limpar. Amados, preste atenção. Imagine a cena. Aquele que está frente a frente, eles estão um de frente para o outro. Quando o que está sujo olha o que está limpo e que também limpou uma chaminé, ele pensa: bom, se ele está limpo, eu também estou. Por isso ele não vai se lavar. Porém, aquele que está limpo, mas vê a sujeira no seu companheiro, e ele pensa: se ele fez o mesmo serviço e está sujo, significa que eu também estou sujo. Então, esse vai se lavar. Esse princípio, amados, ele é utilizado pela comunidade judaica em muitas situações e circunstâncias. E Jesus também traz, não essa história, mas esse ensinamento. O propósito desse ensinamento é: aquele que está limpo, ele sempre vai se manter limpo, porque ele vê a sujeira nos outros e ele não quer participar disso. Porém, aquele que está sujo e costuma ver as pessoas que estão limpas e que se consagram, ele não enxerga a sua própria sujeira.
E isso é considerado como uma distração. E é disso que nós vamos falar hoje. Distração. Muitas vezes, amados, nós não damos a importância às coisas que são realmente importantes. O texto conta, e é claro, é uma parábola falando acerca de Deus, que ele preparou uma grande ceia, e ele enviou os convites, e ele chamou muitas pessoas. Mas essas pessoas, diz aqui que o primeiro a ser convidado, ele disse assim, olha, eu comprei, como diz aqui, amados, no versículo 18, diz que o primeiro ele comprou um campo, uma fazenda. E ele dá uma desculpa, dizendo assim, olha, não conta comigo, por quê? Porque eu comprei uma fazenda e eu preciso ir lá, eu preciso ir conhecer ela. Vocês não observam o absurdo que é isso? Quem compra um campo sem antes conhecer? Ele diz assim, comprei um campo e importa ir vê-lo, ou conhecê-lo, talvez esteja a sua tradução. Eu comprei uma fazenda e eu não sei como que é. A pergunta que eu faço, amados, a este homem é, se você comprou algo sem conhecer, por que você não pode esperar o fim da ceia para ir lá conhecer? Parece tão óbvio isso. A partir do momento em que você não aceita o convite, é porque aquilo não é importante para você. E se essa fazenda fosse importante, você conheceria ela antes de comprar. Para você ela não tem importância nenhuma, mas você consegue mostrar para Deus que mesmo esta fazenda não sendo importante para você, ela está acima da ceia do Senhor. Ela está acima da comunhão com Deus. Qualquer coisa é motivo. Se estivesse ocorrendo um inverso, se esta pessoa estivesse sendo afligida, amados, é você olhar para o Velho Testamento e você vai ver várias vezes isso acontecendo. O povo, quando estava, amados, ele estava acuado, sem forma, maneira de conseguir escapar de uma guerra. Eles estavam condenados, não tinham como, a derrota era eminente e certa. Sabe o que o povo fazia? Ele ia para a presença do Senhor. Ele ia buscar a face do Senhor no tabernáculo. Ele ia buscar a presença do Senhor no templo. Ele oferecia sacrifício, proclamava, imprimia um jejum, como nós lemos recentemente aqui sobre a história de Esther. Por quê? Porque estamos desesperados. Olha, a nossa vida pode ser tirada, o povo de Deus pode ser dizimado. Então eles começavam a se desesperar. E o que eles faziam? Eles corriam para os pés do Senhor. Mas ao longo do tempo, se tudo estava bem, eles não se importavam. Eles arrumavam qualquer desculpa para não estar na ceia do Senhor. Qualquer motivo como isso, uma propriedade que você comprou sem conhecer. Ou o dinheiro está sobrando, ou você não dá a mínima para aquela oportunidade. Mas ela consegue estar acima da ceia do Senhor. O segundo diz aqui, amados, no versículo 19, que ele comprou algumas juntas de boi e ele precisa ir lá experimentar. Eu comprei alguns bois e eu preciso ir lá vê-los. Ou seja, o mesmo princípio. Você comprou sem ver. Você comprou sem conhecer, ou seja, você não dá importância. E para um judeu comprar algo sem antes conhecer, é porque isso não tem importância para ele. É por isso que Jesus está usando este exemplo. Não tem importância para ele. Mas no momento em que ele é convidado para algo muito importante, como cear com o Senhor, ele fala assim, olha, vou aproveitar que eu estou de folga, aproveitar que deu tudo certo esse fim de semana, vou aproveitar que, olha, ninguém me arrumou nada para fazer, que eu estou tranquilo. E aí você vai fazer o quê? Você vai à ceia do Senhor? Não, eu vou ver os bois que eu comprei já faz um tempo, e eu não fui ver até agora. Amados, quando o Senhor nos ensina acerca do que aconteceu com Esaú e Jacó, pode parecer um absurdo, algo tão pequeno custar a primogenitura de Esaú. Amados, é porque o Senhor está mostrando que é exatamente isso. Um prato de comida foi o suficiente para ele abrir mão de uma honra, de uma graça depositada sobre a cabeça do seu avô, que foi passada do seu bisavô, que foi passada à cabeça do seu avô e foi passada ao seu pai. Era uma continuidade. Simplesmente ele ignorou isto.
e trocou por um prato de comida, como estes que foram convidados às bodas e trocaram a presença do Senhor à ceia por causa de bois, por causa de uma fazenda, que nem sequer eles foram ver. A importância que eles davam a isto era muito pequena, mas conseguiam usar isto como uma justificativa para não ter comunhão com Deus. O nome disso, amados, é distração. Aí tem um que fala assim, eu não posso ir, por quê? Porque eu casei. Mas hoje é o dia do seu casamento? Não, é que eu casei, então ainda tem algumas coisas para mexer lá em casa, tem algumas coisas para fazer, então eu acabei de casar. Então eu preciso, agora minha vida mudou e não dá para ir à ceia. A Bíblia diz que o Senhor fica indignado. Por que ele fica indignado? Porque as desculpas, porque as justificativas, elas são, amados, ridículas, perto da importância da ceia, perto da importância do convite que essas vidas chamaram. E eu quero falar uma coisa aos irmãos. A distração que Jesus está trazendo através dessa parábola é exatamente, amados, aonde muitos e muitos erram, pecam e falham contra o Senhor. Não é pecado você comprar uma fazenda e ir lá ver como ela está. Não existe nada de errado em você comprar juntas de bois e ir lá. Não existe nada, amados, em nenhum momento o Senhor está dizendo que casar é errado. O problema é que isto não é impedimento para você ter comunhão com Deus. Mas o homem cria cada vez mais desculpas e justificativas para não ter comunhão com Deus. Eu não tenho tempo. Eu já falei isso aqui uma vez. John Piper fala isso e eu acho isso fantástico. Ele fala assim, amados, as redes sociais são fantásticas. Eu não sei se Deus vai usar elas naquele dia em que estará pesando e medindo as ações dos homens, mas ela é evidência, a comprovação de que nós tínhamos muito tempo e desperdiçamos com ela. Então nós não poderemos chegar diante do Senhor e falar assim, Senhor, mas minha vida era muito corrida, minha vida tinha muitos afazeres, eu tinha muita coisa para fazer, eu comprava fazenda, eu comprei junta de boi, e depois teve uma época que eu casei, eu tinha muita coisa para fazer. A indignação do Senhor aqui, amados, é porque Ele sabe de todas essas coisas, é porque Ele sabe de todas esses compromissos que nós temos, mas Ele também sabe que tudo isso pode esperar. Tudo isso pode esperar, mas nós não é o mundo. Não é o mundo. Hoje mesmo eu posso testemunhar, eu acredito que a Lúcia não há problema algum em falar isso. Ela falou que chegou aqui na igreja, mas acabou de chegar uma visita agora à tarde lá na casa dela. Chegou a visita lá. E agora, o que eu vou fazer? Tem um culto, eu estava me programando para ir, agora vou ou não vou? Claro que eu vou. Nossa. Se quiser ficar aí, fica à vontade. Está aqui a chave, a geladeira. Se quiser ir para o culto também, vem. Mas eu estou indo. E amados, primeiro, nós não estamos falando do culto em si. Nós não estamos falando do culto em si. Estamos falando de todos os momentos em que nós deveríamos ter um devocional com o Senhor, um tempo nosso com Deus, um momento de comunhão com o Senhor, e precisa ser diário, e nós trocamos por qualquer coisa. É disso que Jesus está falando. Dessas distrações, do cansaço. Dos compromissos, de tantas inúmeras desculpas. Mas, se naquele mesmo dia, se naquele mesmo momento, percebe o seguinte, amados, não, eu não vou na ceia porque eu estou cansado. Eu não vou na ceia porque eu estou doente. Eu não vou na ceia porque eu não tenho como ir, eu não sei onde é. Não, amados. Tem disposição para fazer outras coisas. Tem disposição para ir para outros lugares. Mas não para dobrar o seu joelho e orar todas as manhãs. Não para ter comunhão com o Senhor na palavra. E não achem, não se engane, amados. Eu não quero ligar uma coisa a outra. Mas é bíblico. E está como uma determinação ao povo de Deus. E Moisés trouxe a determinação dizendo que foi o próprio Senhor que assim o declarou. Que nós temos o dever
de congregar. E a Bíblia diz assim, congregai-vos. Não, eu posso servir a Deus, eu não preciso ir à igreja nenhuma, porque eu sou a igreja. E eu posso, na minha casa, eu não preciso ir à igreja nenhuma, posso ficar 10 anos sem ir para a igreja. Eu não preciso. Amados, primeiro, nós vamos entender por que o Senhor diz congregai-vos. Eu não conheço ninguém, talvez você conheça. Eu não conheço ninguém que não congrega, que não tem comunhão com Deus todo dia na sua casa, que não ora, que não lê a Bíblia, que só serve a Deus em pensamentos. Ah não, vive uma comunhão com Deus de pensamentos. Você nunca parou para pensar por que nós temos que confessar os nossos pecados? Confessar não é você pensar. Você nunca parou para pensar por que o Senhor diz que você tem que abrir a sua boca para confessar? Ou você acha que não há necessidade? Você só pode na sua mente declarar, mas a Bíblia diz que eu tenho que abrir a minha boca e confessar. Tanto os meus pecados, como também a minha escolha de servir ao Senhor. Eu tenho que confessar que Ele é o meu Senhor, que Ele é o meu Salvador. E eu também tenho que confessar o meu arrependimento, não é no meu pensamento. Eu preciso abrir a boca. Não faz parte do que iremos falar aqui, mas para que os irmãos entendam. Existem princípios que não podem ser revogados, que não podem ser mudados. É imutável. E quando ele diz congregai-vos, pode parecer assim, por quê? Porque aqui, não, amados. Eu já dei um motivo uma vez aos irmãos para mostrar a diferença de alguém que foi orientado, que teve uma liderança sobre a sua vida, que trouxe ensinamentos. Pedro, 3 anos e meio, andando com Jesus e aprendendo. Depois de 3 anos e meio, ele estava como um míssil, amados, destruindo as muralhas que o diabo criou e levantou dentro de Israel e alcançando almas para o Senhor. Já Paulo não teve essa oportunidade. Por isso ele levou 14 anos do caminho de Damasco até iniciar o seu ministério. É muito mais difícil, é muito mais árduo, é muito mais complicado. Eu não conheço ninguém até hoje, amados, que escolheu ir por esse caminho de eu não quero me envolver com a igreja, eu não preciso ler a Bíblia todos os dias. Eu não conheço ninguém que fez isso e dá bom testemunho. Não vou falar o que ele fala, vou falar que quem o cerca, olha para a vida dele e fala assim, ali vai um servo do Senhor, ali vai uma serva do Senhor. Eu não conheço. Eu nunca ouvi falar, e eu não conheço um exemplo na Bíblia. A Bíblia não cita um exemplo de alguém que viveu desta maneira. Deve ser por isso que o Senhor diz assim, nós precisamos congregar. Por isso que o Senhor recomenda aqui, olha, congregai-vos. Diogo, você precisa estar lá. Mas é difícil, é complicado. Dentro da igreja existem imperfeições, dentro da igreja existem problemas. Sim, existe. Assim como existia dentro da arca. E durante 1 ano e 10 dias, eles suportaram o cheiro daqueles animais, sem uma janela, sem um exaustor, sem um ar-condicionado, debaixo de sol, porque só choveu 40 dias. Depois, 1 ano e 10 dias, amados, dentro da arca. Horrível o cheiro, devia ser tenebroso em pleno escuro, dia e noite para eles não existia, só noite. Só trevas, sem uma janela. Pergunta para alguém ali das 8 horas se alguém queria sair. Não, é muito melhor ficar aqui. Mas aqui é terrível, ruim. O ar é pesado, o cheiro é insuportável, o lugar para dormir. Mas é muito melhor aqui que lá fora. Lá fora tem uma brisa gostosa, mas lá fora tem morte. Lá fora não tem vida. O Senhor nunca disse que dentro do seu corpo existiriam somente elementos que iriam te favorecer. Nós vemos nas cartas às 7 igrejas, as igrejas tinham muitos problemas, muitos defeitos, muitas coisas erradas dentro dela, com exceção de Esmirna. O que ele ensina é que as distrações, amados, essas coisas nós priorizamos. Não é o mundo. Não é o mundo. Eu não conheço ninguém que ficou desempregado porque decidiu num domingo ir para a igreja. Porque decidiu numa quarta-feira, acordou de manhã ou de madrugada para orar. Porque ele acordou de madrugada para orar, então ele perdeu o emprego. Então o patrão dele mandou ele embora. Então o filho dele teve um câncer. Ou então alguma coisa ruim aconteceu com ele. Nada. Não existe isso. Nós criamos as prioridades que não são importantes, amados. São coisas que podem esperar. Nós escolhemos não nos alimentar. Nós escolhemos não ter comunhão com o Senhor.
e trocamos ele por qualquer coisa, por um prato de lentilha, por murmurações, por reclamações, por indagações, por questionamentos, e não confiamos na palavra que nos ensina que nós temos que confiar a tempo e fora de tempo nele, que a nossa fé nele não pode se abalar. Qualquer distração tira o nosso foco, qualquer compromisso. Ah, não, eu não posso ir. Ai, não leio porque assim, é muito ruim para mim ler a Bíblia de noite, eu estou muito cansado. Mas se você chamar para ir em algum lugar, vai. Vai no horário, fica quantas horas for necessário e aproveita. São as prioridades, amados. Você vive sem todo o resto. Há um tempo atrás, eu falei isso aos irmãos. Falei, amados, vocês sabiam que é uma coisa que já está cada vez mais forte, e eu acredito que isso vai ser inevitável, e é bem provável que até 2019 isso já seja uma verdade. Existem alguns interesses políticos e por isso ainda não saiu do papel, mas em alguns lugares isso já existe. Uma coisa chamada cobrança pelo uso da água. Nós não pagamos água. O que você paga, olha na sua conta lá, é o serviço de distribuição e tratamento de esgoto. A água você não paga. A água em si, como produto, você não paga. O que você paga é o serviço de buscar, levar, distribuir até a casa, recolhimento de esgoto. Isso é uma coisa que você paga. Mas a água, assim, como um produto, você não paga. E normalmente, quando a gente fala desse assunto, as pessoas ficam indignadas. Que absurdo, agora até a água eles querem cobrar. Amados, isso aqui é caro. É ouro. Espero que seja. Ouro. Relógio. Roupa. A gente compra um monte de coisa que, se não existisse, não mudaria em nada a nossa sobrevivência nessa terra. A gente gasta, trabalha às vezes o ano inteiro para fazer, comprar algo que tanto sonhamos. Muitas pessoas passam a vida inteira lutando para conseguir comprar a sua casa. Todas essas coisas, amados, se elas não existissem, se você nunca conquistar, você não morreria. Isso não depende para você sobreviver, a água depende. Nós somos ensinados desde pequeno a não valorizar aquilo que é essencial para a nossa vida, que é fundamental para a nossa sobrevivência. E nós achamos um absurdo pagar pela água, mas não achamos o absurdo um celular custar 5 mil reais, 10 mil reais. Nós não achamos um absurdo um carro custar 100 mil reais, 500 mil reais. Falar, para quem tem, nós não achamos isso um absurdo. E não é, basta você não ir e comprar. Mas cobrar pela água, isso é um absurdo. É a inversão de valores. É a maneira como você enxerga as coisas. É aquele limpador de chaminé que olhou e falou assim, se ele está sujo, eu também estou. Eu preciso me lavar. Bom, como ele não se sujou, então eu também não devo estar sujo. Eu preciso me lavar. É a maneira como você enxerga as coisas. E estas distrações que nós colocamos, essa inversão de prioridades, essa inversão de valores, amados, quem decide somos nós. Não é o mundo. E não culpe o diabo por isso. Foi Esaú que decidiu, ele propôs. Jacó propôs, Esaú aceitou. Mas ele podia falar assim, não quero, prefiro morrer de fome, mas eu não vou aceitar isso. Mas ele escolheu, ele decidiu aceitar. Mas percebe, amados, eu quero que os irmãos leiam comigo de novo o versículo 15, o primeiro versículo que nós lemos. Presta atenção. Diz assim, e ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe, bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Ou seja, esta parábola que Jesus traz é uma parábola que foi provocada por uma coisa que aconteceu antes disso. Antes dele trazer essa parábola, aconteceu uma coisa. E eu quero ler isso com os irmãos, aqui nos versículos anteriores, aqui ainda do capítulo 14. Vamos ler o versículo 12. E dizia também ao que o que tinha convidado, quando deres um jantar ou uma ceia, não chame os teus amigos, nem aos teus irmãos, nem aos teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja por isto recompensado. Mas, quando fizeres convite, chama os pobres e aleijados, mancos
e cegos. Percebe que isso se repete na parábola de Jesus. E serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Amados, isso aqui é algo que a gente não pratica. Eu desafio qualquer um aqui a fazer isso. Eu sei que ninguém faz isso. O que Jesus está falando? Quando você for dar uma festa, quando você for presentear alguém, quando você for convidar alguém para alguma coisa, você quer dar alguma coisa a alguém, dê a quem não tem condições de te devolver. Ele está falando assim, é fácil, você chama o seu vizinho rico para uma festa. O que vai acontecer quando ele for dar uma festa? Ele vai te convidar. E Jesus fala assim, por que você está chamando ele? Mas bem-aventurado é você dar uma festa e chamar quem não tem condições de dar uma festa e te convidar. Pode parecer estranho isso. Mas por que Jesus está falando isso? Porque muitas vezes estas atitudes revelam a maldade que existe nos nossos corações. Sabe por que eu não convido mais a Natália para o meu aniversário? Porque eu convidei ela a última vez. E ela fez aniversário no mês passado e não me convidou. Ah, então você convidou porque você esperava que quando chegasse a vez dela, ela também te convidaria. Então é uma troca. É isso que ele está falando. Agora, e se você convidar pessoas que não vão te dar presente e nunca vão te convidar para o aniversário dela, porque não tem condições? Porque não tem dinheiro. Ah, não, eu vou dar um presente. Amados, eu gosto de fazer isso. Alguns irmãos aqui podem até testemunhar sobre isso. E não estou falando isso para querer me engrandecer. Eu gosto de fazer isso. Tem um pastor em São Paulo que eu amo fazer isso. Ele é um jovem muito simples. E ele é apaixonado por relógio. E quando eu viajo, amados, eu vou lá e eu compro o relógio, eu gosto de dar para ele. Por quê? Porque eu sei primeiro que ele nunca vai ter condições de me dar um relógio. Então não é por interesse. Não é por interesse. É porque ele fica muito feliz e ele usa. Ele manda mensagem para mim e fala assim, ó, eu vou num casamento e eu estou reservando, eu vou usar ele naquele casamento. Eu falei, rapaz, é para você usar isso aí? Não, é só em ocasiões especiais. Ele valoriza. Ele fica muito feliz. Ele reconhece, ele agradece e é gostoso. Mas nunca foi por interesse, por quê? Porque eu sei que ele nunca, pode ser que um dia, mas aos meus olhos, ele não vai ter condições de comprar algo semelhante para me dar. Então não é por interesse. E nós ficamos chateados se fazemos algo por alguém e este alguém não nos devolve. Nós ficamos indignados pela ingratidão. Jesus está falando o quê? Você fica indignado pela ingratidão dos homens para com a sua vida, porque você também faz por interesse. E quando eu te convido para participar da minha ceia e você me troca por qualquer coisa, entende a parábola seguinte? Por isso que Jesus fala assim, bem-aventurado é aqueles que comem o pão do Senhor. Então tá bom. Olha a maldade do coração de vocês. Vocês me trocam por qualquer coisa. Vocês se distraem com qualquer coisa. Ficam indignados porque as pessoas não reconhecem o que você faz por elas, que muitas vezes é feito por interesse. Bom, eu vou fazer, porque quando eu precisar, eu já sei a quem eu vou recorrer. E Jesus fala assim, não, quando você for convidar, convida quem não tem condições de te retribuir. Mas isso não vai acabar aí. Haverá um dia em que você vai ser recompensado. E vai ser lá diante do Senhor. Estas distrações, amados, cegam nós para não entender e compreender que muitas vezes a ingratidão das pessoas é fruto daquilo que nós temos semeado na nossa comunhão com Deus. O que nós temos dado ao Senhor? O que nós verdadeiramente temos oferecido ao Senhor para poder olhar para o cisco no olho do nosso irmão e falar assim, aí, tá vendo porque eu não convido? Tá bom, porque eu não chamo? Eu chamo o Rodrigo porque ele dá uns presentes muito criativos, muito legal. Então é por isso? É por interesse? E aí Jesus vem e traz esta parábola. Mas eu quero destacar aos irmãos aqui os convidados. Ele diz aqui no versículo 21, avançando lá, amados, que são os mesmos, né, do versículo 13 e 14. Diz assim que ele foi pela cidade e ele trouxe os pobres.
Quem não possui nada. Pobreza é ausência de abastança de recursos, de provisão. Quem não tem condições de te dar nada. Ao invés de olharmos para essas pessoas e nos alegrarmos em poder estender a mão e ajudá-los, isso não nos encanta. E não venha me falar de caridade não, que você pega o telefone e liga lá para o Teleton. Faz uma coisa um pouco diferente. Fala, esse ano eu não vou doar no Teleton. Esse ano eu vou visitar a ACD. Eu vou lá. Vou trabalhar um dia como voluntário. Vou ajudar as faxineiras. Vou conhecer o dia a dia delas. Isso nós não queremos fazer. É melhor só ligar e mandar o dinheiro. Não preciso me relacionar. E ele fala assim, quem vai sentar na minha mesa, quem vai comer comigo, quem vai cear comigo são os pobres. E não é por interesse. Porque eles não têm como me retribuir. Eles não têm como me devolver. Ou seja, tudo que eu fizer por eles é de verdade. É por amor. Agradar o rico é muito fácil. Quando nós montamos o nosso clube, a nossa panelinha, você enxerga interesse em cada um desses. Por quê? Porque quando eu falo, ele me escuta. Quando eu preciso de uma coisa, eu ligo, vem e me ajuda. Então é por isso que eu gosto dele. É por isso que eu gosto dela. E daquele que precisa de ajuda e não vai te retribuir quando você precisar. O Senhor fala assim, então comece a chamar os pobres. Chame os pobres. Eu vou dar o exemplo a vocês de como nós temos que agir. Os pobres, aqueles que não têm condições de retribuir o que eu faço por eles. É por isso que o Senhor ama tanto aos pobres. Porque eles, amados, é a oportunidade que nós temos. Eu não estou falando da gratidão deles. Em nenhum momento nós estamos falando da gratidão. Aqui ele está dizendo, porque eles vêm. Eu estou fazendo uma ceia e eu quero que as pessoas sejam convidadas. Eu estou dando uma ceia. Eles nunca vão ter condições de me devolver isto. Então não é por interesse. Segundo o que ele fala para chamar os aleijados. Quem são os aleijados? Aqueles que não andam. Aqueles que não conseguem se movimentar sem ajuda. Para caminhar precisa de alguém todos os dias, não é de vez em quando. Para ir ao banheiro, para fazer as coisas mais simples que nós no dia a dia fazemos, ele não tem condições, ele precisa de uma ajuda para poder se locomover nessa terra. Quem que eu vou convidar para a minha ceia? Aquele que nunca vai ter condição de me retribuir. Quem que eu vou convidar para a minha ceia? Aquele que eu vou ter que me esforçar para ajudar ele. Ele não consegue. O pobre não tem condições de retribuir. Ok, mas ele vem, senta e come. O aleijado eu vou ter que buscar. Eu vou ter que preparar um lugar especial para ele. A hora que ele tiver que ir ao banheiro, eu vou ter que levar ele, esperar, talvez ajudar. Depois eu vou ter que trazer ele de volta. Não, esse eu não quero. Ele fala que tragam também os mancos. Os mancos são aqueles que até conseguem, mas tem dificuldade, tem coisa que ele não consegue. Ele sempre precisa de um apoio. Ele sempre precisa de alguma coisa para poder se reencostar. Ele precisa de ajuda, mesmo que menor do que o aleijado, mas ele precisa. Ele não tem condições de fazer tudo. Ele é limitado. E não adianta você querer que seja diferente. Ele não consegue, ele precisa de ajuda. Nós não queremos essas pessoas. Nós não queremos à nossa volta as pessoas que precisam do nosso tempo, que precisam da nossa atenção, que precisam da nossa dedicação. Nós não queremos. Por mais que quem nós estejamos convidando para viver à nossa volta sejam pessoas falsas, é melhor, mas elas criam uma imagem de que está tudo bem, e eu sei que não está bem. Amados, eu vou falar que não é assim. Nós sabemos, num jantar de família lá, de domingo, está lá, toda a família, o tio, a tia, os pais, está todos os parentes juntos. Você sabe como é que está a casa deles. Você sabe as brigas, as guerras, você sabe o ódio que existe entre um com o outro, você sabe. E você é indiferente. Não ora, nunca ofereceu uma ajuda, nunca tentou, você pode até tentar e se machucar, mas nunca tentou. Porque se eu tentar eu já sei o que vai acontecer. Não, você pode ser surpreendido, mas você já tentou? Você já visitou? Você já orou? Você já estendeu a mão? Ele diz aqui, pobres, os aleijados, os mancos e os
cegos. Os cegos não enxergam, você precisa ser os olhos deles. Por que Jesus está trazendo esses exemplos dentro da parábola? Porque são pessoas que dependem de nós. Para as coisas mais simples, para poder sentar à mesa e comer, para poder participar da ceia, precisam de ajuda, porque eles mesmos, sozinhos, não conseguem. E aqueles que têm todas as condições, trocam o Senhor por qualquer coisa. Trocam o Senhor por qualquer motivo, amados. Compartilhava isso até com o Rodrigo. Nós iniciamos, amados, o trabalho lá na clínica. E quero avisar os irmãos, depois vai aparecer lá no nosso balanço, na prestação de contas. Provavelmente essa semana vamos estar fazendo uma compra com eles. Amados, são homens, se quiserem continuar trazendo roupa, a gente está levando as coisas lá para eles. São homens muito simples, alimento, comida, e não pediram para nós. Foi nossa iniciativa oferecer. Você vê que eles precisam, como eu comentei recentemente com os irmãos, mas eles não pedem. Eles não pediram. Para mim não pediu, eu não sei se para o Rodrigo pediram. Não pediram, mas nós estamos vendo a necessidade deles. São essas pessoas. E provavelmente eles nunca vão retribuir, amados. E Jesus uma vez declarou isso: os pobres sempre estarão convosco. Não é porque, amados, você chegou à presença do Senhor, que não importa, você é pobre, Deus vai mudar a sua vida, você vai ficar rico. Pode ser que você nunca enriqueça. E seja pobre sempre. Não é porque o teu caráter é deformado. Não é porque você não presta. Não é porque você não está fazendo a campanha certa. Não é porque você não está ofertando. Jesus falou assim: sempre haverá os pobres. Isso é algo que, mendigar o pão, isso é uma coisa que o Senhor garante aos seus filhos. Mas pobreza, simplicidade, humildade, não ter recursos, isso é uma coisa que sempre vai haver no nosso meio. Nós olhamos isso como uma doença, e não é algo tão comum como alguém que tem uma doença, como estar gripado, como ter pneumonia, qualquer tipo de doença. Ele diz que pobreza é uma coisa comum, não é uma doença, amados. Isso sempre vai acontecer, para que também se manifeste exatamente a nossa responsabilidade de cuidar dessas vidas. Ele fala: os cegos, os mancos, os coxos, aleijados, os pobres. Esses aceitam o convite do Senhor. Esses estão sentados à mesa. Esses estão ceando. E aqueles que receberam o convite se distraíram com qualquer outra coisa. Trocaram o Senhor por qualquer coisa. Escolheram o Senhor por qualquer outra distração. Amados, coisas que realmente envergonham. Eu desafio qualquer um aqui, amados, a afirmar que não tem tempo para ter comunhão com o Senhor. A afirmar que não tem condições, que a sua vida é muito agitada. A vida de todo mundo é agitada. Uma vez eu ouvi isso de um diretor abençoado que eu tive. E ele fez uma pergunta: você terminou? E aí eu não fiz o que eu deveria, porque eu tinha que falar assim: não, só isso eu devia falar, não terminei. A resposta era não, mas veio um monte de desculpa. Então, veja bem, olha, fulano de tal pediu para mim fazer isso, porque era importante, eu tive que fazer isso, aí me chamaram, eu fui no departamento, ele pegou assim na minha mão assim, apertou assim meu pulso e falou assim: eu não te perguntei isso, eu perguntei se você fez. Então, ele falou assim: só você trabalha aqui, né? Só você tem família, só você tem responsabilidade, só você trabalha mais do que deve, só você. Aqui, ó, ele levantou, mas o departamento tinha umas 30 pessoas. Ele levantou e começou a gritar: aqui, ó, vocês aí, ó, são tudo vagabundo, viu? Vocês não trabalham. O Diogo, é isso que o Diogo pensa de vocês. Porque só ele. E eu, vermelho, é possível, eu acho. E eu comecei a ficar com vergonha. Eu abaixei a cabeça, ele era desse jeito, amado. Falou assim: tá aí, ó. Ninguém tem tempo. Tá todo mundo sobrando aí, tá todo mundo tranquilo. Só o Diogo trabalha aqui, viu? Aí ele sentou e falou assim: é isso mesmo? Eu falei: não, desculpa. Quando você vai me entregar? Não, eu entrego hoje. Tá bom, pode sair. É isso aí. A gente acha que ninguém tem compromisso. Então a nossa justificativa é assim: não, eu tenho coisa para fazer. Todo mundo tem coisa para fazer.
Todo mundo tem um tempo para gastar com alguma coisa. Todo mundo precisa ir fora nessa selva lutar para conseguir comprar o seu pão. Todo mundo. Mas nós achamos que só nós trabalhamos. Que o meu trabalho é o mais difícil. É complicado. Se você tivesse na minha pele, não é, amados. Nós priorizamos porque não damos a importância devida à ceia do Senhor. O que é a ceia? É participar do corpo de Cristo. É estar na comunhão do corpo de Cristo. Trocamos por qualquer razão, por qualquer distração. Qualquer coisa é motivo. Qualquer coisa, amados. Qualquer empecilho vira uma muralha. Qualquer pedrinha vira uma muralha intransponível. Qualquer dificuldade. E eu não estou falando somente aqui dos cultos, amados. Eu estou falando do dia a dia nosso. Eu estou falando para um grupo de pessoas, amados, aqui, que eu posso afirmar, que constantemente está aqui na igreja. Eu não estou falando de culto. Estou falando do dia a dia. Da nossa casa. Do nosso devocional. De manhã, à noite, de madrugada. De ter um tempo de comunhão com o Senhor. De estar sensível a ouvir a voz do Espírito Santo. De parar e de examinar-se a si mesmo constantemente. As distrações, amados, não podem fazer-nos perder o foco daquilo que é importante. Não é uma fazenda, não é a compra de uma junta de bois, não é um casamento, não é nada. Nada disso pode nos impedir de participar desta ceia do Senhor, amados. E aí vem o povo falando assim, olha, quando você for convidar alguém, convida quem realmente reconhece. Jesus fala, então é isso? É por interesse que você convida as pessoas para estar à sua volta? Aí ele dá o exemplo, eu convido os pobres, que não podem me retribuir, eu convido os aleijados, que eu tenho que ajudar, eu convido os mancos, que precisam da minha ajuda, do meu suporte para caminhar, eu convido os cegos, eles nunca vão poder me retribuir. Não é por interesse, não é por retribuição, amados. Não é por viabilidade. O reino de Deus não é feito de viabilidade. Não é matemático. Você dá e esse irmão vai te retribuir. Ou Deus vai te retribuir. Porque muitas pessoas são fiéis ao Senhor. Muitas pessoas vêm na igreja por medo de ir para o inferno. Não porque simplesmente amam o Senhor. Muitas pessoas vêm para a igreja porque falam assim, não, porque eu tenho que ir, né? Porque se não for, né? Alguma coisa de ruim vai acontecer na minha casa. Essa semana nós começamos um trabalho com um casal. E antes de iniciar, eles falaram assim que estavam preocupados, porque recentemente fizeram uma cumba na porta da empresa deles. E eles estavam todos preocupados. Eu falei assim, não, fique em paz, irmão. Não, mas é isso. Aí você chega lá, tem penduricalho para tudo que é lado. E são coisas tudo de proteção. É o olho de Horus, tem isso aqui, tem tudo. E a gente começou a falar da palavra. Assim, olha, está aqui. Romanos 8, eu creio. Eu sei que tem muito cristão que não crê. Tem muito cristão que ainda acha motivo e justificativa. Mas está dizendo, não tem condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não tem encantamento, não tem feitiçaria, não tem obra, não tem nada. Mas ainda às vezes acontece no mundo nós teremos aflições. Vai ter dificuldade. Os pobres vão estar entre nós e talvez nós sejamos um desses pobres. Não tem problema nenhum. Mas não tem isso. Você não precisa jogar sal grosso. Você não precisa fazer nada. Nada. Não mesmo. Não precisa. Que alívio. E aí, no dia seguinte, nós estamos fazendo um trabalho de discipulado, mas eu também estou fazendo uma ajuda para eles com relação à empresa dele. A gente está lá dando uns auxílios e consultoria. Aí eu mostrei para ele. Falei, está vendo porque uma das suas empresas não te dá lucro? Não tem a ver com macumba. Não tem a ver com trabalho. Está aqui o problema. Ele falou, rapaz, como eu nunca vi isso. Falei, está aqui. Não tem nada a ver com trabalho, com macumba. Se você não mudar isso aqui vai continuar acontecendo. Por que as outras não têm esse problema? Porque você não faz desse jeito. Porque você não trabalha assim. E aí a gente vai criando misticismo.
Não, mas eu tenho que voltar no tempo, eu tenho que pedir perdão, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer. Não tem nada. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, Ele garante, não há nada. Nada. E a gente vai arrumando desculpa, justificativa. Ah, mas quando isso acontece eu preciso fazer. Nós precisamos estar na presença do Senhor, nós precisamos participar dessa ceia todos os dias. É só isso que o Senhor espera de nós. E isto, amados, é o que vai nos fazer crescer, entender e enxergar o querer e o propósito dele sobre as nossas vidas. Isso é o que nos basta. É o suficiente. Mas não enxergar o mundo, as pessoas e o reino de Deus com interesse, com viabilidade, como um negócio. Eu chamo e eu convido aquele que pode me retribuir. Senhor, não faça isso. Ele fala, não faça isso. Não fique chateado porque as pessoas não deram o que você esperava, o que você merece, porque muito você fez por elas. Isso é terrível, amados. Isso é de uma atitude mesquinha, egoísta. Chama quem não, faça por aqueles que nunca vão poder retribuir. Faça por eles aquilo que nunca vão poder te devolver. E fale para eles, o dia que você tiver condições, faça pelos outros, não por mim. Faça pelos outros. Porque se este evangelho chegou até nós, amados, foi porque homens deram a sua vida por eles. Homens sofreram naufrágio, prisões, espancamentos, para esta palavra chegar até nós aqui em 2018. Ele não foi por interesse. E nós nunca reconhecemos o que esses homens fizeram, nunca fomos lá agradecer. Nunca. Eles não fizeram esperando isso. E quem vai retribuir isso a eles é o Senhor. Por isso, amados, nós temos que tomar cuidado com as distrações, com as justificativas, para não ter comunhão com o Senhor cotidiana, diário, todo o tempo. Nós temos que ter esta comunhão com o Senhor e participar desta grande ceia que Ele nos tem oferecido. Amém?